Fone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo para você. A partir de agora, Timaço de Carlos Batista está entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Meu caro Capucci, a situação não é fácil, mas o dia é de alegria. Afinal de contas, o Guarani está reabilitado dentro do Campeonato Paulista. Venceu o Santos e quebrou um tabu de 13 anos sem vencer o Peixe. Com gols de Giovanni Augusto e Nicolas Careca, o Guarani venceu a primeira e se reabilitou no Paulistão. Próximo jogo será contra o Ituano, sábado, novamente no Brinco. Derek será reavaliado pelos médicos, ele saiu machucado no jogo de ontem. Ponte Preta tem ingressos esgotados para a torcida visitante no sábado, contra o 15 de Piracicaba, em Piracicaba, no Barão da Serra Negra, às 11 horas da manhã. Foram disponibilizados aí aproximadamente 1.500 ingressos para a torcida da Macaca, que promete invadir Piracicaba. Definida a primeira semifinal, né? Não primeira rodada, primeira semifinal da Copinha. O Palmeiras vai enfrentar o Goiás no sábado, em Santo André. Hoje, o América enfrenta o Ituano, enquanto o Santos joga contra o Fortaleza para definir a outra chave. Na volta de Romero ao Corinthians, o Timão venceu o Água Santa e soma os primeiros pontos no Paulistão. Hoje será a vez de São Paulo e Palmeiras, que entram em campo buscando reabilitação e a primeira vitória. Seleção brasileira estreia no Sul-Americano Sub-20 hoje. Primeiro adversário da competição, que está acontecendo na Colômbia, será o Peru, em Cali, às 7 da noite. Andrei Santos, ex-Vasco, e Vitor Roque, do Furacão, são os principais nomes da seleção do Brasil. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem para cá. Falei do Guarani, que venceu ontem, da Ponte, que venceu anteontem. Enfim, terá aí um final de semana, sábado, de grandes jogos, hein? O Guarani vai receber o Ituano em casa e a Ponte vai visitar o perigoso 15 de Piracicaba. Que beleza! E você sabe, vai conferir tudo aqui com detalhes, com muita informação, com o Timaço da Bandeirantes. Ligue para cá, mande a sua mensagem de texto, 97102-1493, que daqui a pouquinho ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Bugre ontem à noite 2-0 diante do Santos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, segunda rodada do Campeonato Paulista. O Guarani com Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castais, Jamerson, Leandro Vilela, depois Iago, Richard, Rios e Giovanni Augusto, depois Alan Santos, Bruno José, depois Bruno Michel, Bruninho, depois Genison e Derek, depois Nicolas Careca, equipe do técnico Moza. Já o Santos do Odair Helman com João Paulo, João Lucas, depois Natan, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Dodi, depois Lucas Braga, Sandri Zanocelo, depois Ângelo, Mendonça, depois Juan Seco, Marcos Leonardo, depois Lucas Barbosa e Soteudo. Os gols do jogo, Giovanni Augusto cobrando o pênalti aos 5 minutos do primeiro tempo e Nicolas Careca ampliou para o Bugre aos 20 minutos da etapa final. Jogo que teve a arbitragem de Rafael Klaus. Vitória do Guarani. Guarani 2-0 para o Santos, Campeonato Paulista, segunda rodada. Se você ama de verdade o seu pet, tem que conhecer a Rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho, respeito e profissionalismo. Os melhores produtos e marcas de pet shop para cães, gatos e outros pets. Rações, acessórios, medicamentos, tapetes higiênicos e muito mais. Agende um horário pelo WhatsApp 997310841. Lojas abertas até às 8 da noite em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Curta seu pet e conte sempre com a Rede Shopping dos Animais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos, Capucci, atender aqui os nossos queridos ouvintes. Um abraço, Marcelo Pimentel. Não sou profundo conhecedor da matéria, mas assistindo alguns jogos da Série A1, eu acho que o elenco atual da Ponte iria classificar tranquilo. Eu não tenho essa certeza que você tem, mas está registrada a sua opinião, tá bom? Um abraço, obrigado pela mensagem. Aguinaldo de Americana, o futebol apresentado ontem do Bruno José foi espetacular. Eu critiquei muito, mas ontem foi o melhor em campo, estava endiabrado. Hoje sempre Guarani, o Aguinaldo, realmente ele jogou muito bem. Aliás, foi surpreendente a atuação até do Vilela, Careca, ele. Que bom que eles deram a volta por cima, porque o Guarani precisa muito deles, né? E é muito importante que todos estejam bem. Mas eu gostei muito da entrada no meio campo do Richard Rios, eu acho que fez a diferença. Mas todos jogaram muito bem. Gostei muito da camisa do Guarani com o nome nas costas. O que você achou? Júlio Gama do Jardim Leonor. Eu achei sensacional, ficou muito bonito. Bom dia, foi aos 20 segundos e não aos 20 minutos. Castelo Cavalcante. Tá bom, tá registrado, meu amigo. Parará. Se a gente errou aqui, peço desculpas. Boa tarde, sábado, grande chance de confusão entre torcidas, hein? Torcida voltando de Piracicaba e torcida bugrina no Brinco para os jogos das 16. Um abraço, só faltou mandar aqui, né, o seu nome, meu amigo. Mande seu nome, por favor, tá? Bom dia, o Leandro Rezende. A Ponte já fechou a contratação do centroavante Elton. Nem sei se vem, viu, cara? Isso aí pra mim nós checamos na origem, na fonte, e a Ponte não confirma interesse no jogador. Aliás, o empresário do jogador está oferecendo o Elton para todo mundo. Até lá para o meu Paulista de Jundiaí, que nem disputa quase nada. Então, não sei se vem. Também se vier é uma decisão da Ponte. Eu não contrataria o atleta, mas nada contra. É um atleta que merece todo o nosso respeito, mas depois do que jogou o Jefferson, né? Depois do que jogou o Jefferson, não sei se precisa não, mas, como diria o profeta, vamos aguardar. 11h37 agora. É hora da Ponte na Band. Tá chegando o Carlos Batista com o boletim desta quinta-feira da Ponte. Olá, Batista, bom dia pra você.
Oi, CH, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. A torcida da Ponte Preta pode adquirir um ingresso para o jogo diante do 15 de Piracicaba, no sábado às 11 horas da manhã, no estádio Barão de Serra Negra. Ontem, por volta de 5:30 da tarde, a Ponte divulgou que os ingressos já podiam ser adquiridos pela internet. E aí, uma movimentação intensa, 1.500 ingressos foram colocados à disposição. A inteira custa R$20 e R$10 a meia entrada. E aí, hoje à tarde, a expectativa é de que no final da tarde todos os bilhetes já devem ser vendidos. Portanto, a exemplo daquilo que ocorreu em Rio Claro, diante do Velo Clube, a torcida da Ponte deverá fazer a festa lá no estádio Barão de Serra Negra, com 1.500 torcedores marcando presença e empurrando a macaca. O técnico Hélio dos Anjos comanda treinos hoje e amanhã para definir o time que joga lá em Piracicaba. A dúvida é na lateral direita. O Everton entrou no segundo tempo no lugar do Luiz Felipe e aí pode ser que comece jogando essa partida. Ele entrou bem no segundo tempo no jogo, na vitória contra a equipe do São Caetano. E quem entrou bem também foi o Jefferson, entrou no lugar do Ratamoto e marcou os 2 gols da vitória da Macaca diante do São Caetano. E é possível que ele comece essa partida em Piracicaba como titular. Leonaldi é a bola da vez na Ponte Preta. O Vasco fez uma primeira proposta, era em empréstimo. Segundo o presidente da Macaca, apresentou essa proposta na reunião do Conselho Deliberativo, R$500 mil em 2 parcelas, e a diretoria da Macaca rechaçou, esperando um momento mais oportuno para uma negociação em definitivo, conseguindo um valor melhor. O Vasco não desistiu de fechar o negócio, deu uma esfriada, mas o Abel Braga, que é o diretor técnico do Vasco, tem conversado aí com o Marco Antônio Berlim, que é o presidente da Ponte Preta, avaliando a possibilidade de fazer uma nova proposta. Tem um clube português também e o América Mineiro. São clubes que estão interessados para fazer um acerto por empréstimo com a Ponte Preta. A Ponte não aceita empréstimo. Leonaldi tem 21 anos, tem vínculo com a Macaca até 10 de julho de 2025. A multa rescisória está em torno de R$20 milhões para o mercado interno, mercado brasileiro, e €20 milhões para o mercado externo, na cotação de hoje, aproximadamente R$110 milhões. Leonaldi é titular absoluto no meio-campo da Ponte Preta desde 2021. São 75 jogos, 6 gols marcados desde que chegou ao time profissional. São as informações da Ponte Preta na Rádio Bandeirantes. Legal, legal. Muito obrigado, Batista, pelas suas informações. Ingressos esgotados, hein? A torcida da Ponte promete invasão a Piracicaba. Mas, por favor, você que nos ouve e que vai pertencer e participar dessa invasão, entre aspas, no bom sentido, vá com calma, com tranquilidade, para não arrumar confusão. Vá, torça, independente do resultado, volte para casa, porque no final de semana e na segunda-feira todo mundo vai ter que trabalhar, independente do que aconteça. Apesar de achar que a Ponte tem uma grande chance de fazer a terceira vitória, com todo respeito ao 15 de Piracicaba do meu grande amigo Tuxê. Mas eu estou achando que a Ponte vai dar uma embalada. Então, vamos acompanhar. Por falarmos em embalada e por falarmos em Ponte Preta, vamos aqui acionar Gleger Zorzin. Bom dia para você, Gleger. Por favor, fale da Ponte, Gleger. CH, e mais uma vez a Ponte, que vai jogar fora de casa, tem os seus ingressos esgotados, né? Então a Ponte realmente, o Barão da Serra Negra vai estar aí, receber os pontepretanos para tentar aí engatar mais uma vitória, que será a terceira na competição. A Ponte só precisa, viu, CH, independente de escalação, independente do que pretende o Hélio, se ele vai manter o Jefferson como titular ou não, se ele tem alguma mudança específica, né? Se o menino que entrou lá, o Everton, né, que acabou entrando na lateral direita, vai ser titular ou não. Ou seja, independente da escalação, eu acho que o Hélio precisa ajustar essa questão da Ponte estar tomando gol sempre no primeiro tempo.
Isso o Hélio tem que estar atento. A Ponte em 2 jogos tomou 2 gols e assim, falhas individuais. Lá em Rio Claro, aquela falha na bola parada do Leonaldo, que ficou mal posicionado, olhando a bola, né? E na última, o Guilherme, naquele lance, né? Naquela lambança que ele fez ali, ocasionando o primeiro gol do São Caetano. Então, o Hélio tem que ajustar esses detalhes. Pequenos detalhes, às vezes, comprometem. E a gente sabe que você sai atrás no placar para tentar virar o jogo, você tem que correr dobrado. E isso causa um desgaste físico a esse time da Ponte, que está jogando aí 2 vezes na semana. Então eu tenho essa expectativa. O Hélio é um cara inteligente, o Hélio é um cara que já deve ter detectado esse problema e provavelmente já deve estar ajustando isso nos treinamentos, ajustando no bate-papo. O Hélio que nessa questão sempre foi muito competente, né? De mostrar, de colocar, de ajustar, de falar, né? De persistir na fala para que o atleta possa entender. Então, essa é a minha expectativa. Um jogão de bola no próximo sábado, Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Os times aqui da região, um clássico regional do interior. E a nossa expectativa, claro, é de que a Ponte faça um grande jogo e conquiste a sua 3ª vitória na Série A2 do Campeonato Paulista, CH. É isso aí, a gente espera isso mesmo. E o pessoal tá mandando uma atrás da outra aqui, mensagem preocupado com o suposto encontro das torcidas no retorno da torcida da Ponte de Piracicaba. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Quem compra o campeonato determina quando vai ser, aí tem como um acordo com a federação. E é um jogo em Campinas e outro fora. Cabe às autoridades de Campinas tomar a providência. Tem que ficar esperto, não é? As autoridades, a Polícia Militar tem que ficar muito ligada depois do término da partida do Guarani. Ficar ali nas redondezas, a gente sabe aonde normalmente as confusões acontecem, então tem que ficar muito ligado. Essa é a situação. O deslocamento da torcida da Ponte para Piracicaba vai ser grande. Maior do que foi o deslocamento para Rio Claro, né? Então, é bom todo mundo ficar muito esperto, mas eu desejo do fundo do meu coração que nada aconteça e não vai acontecer. Vamos torcer para que dê tudo certo, que o Guarani vença seu jogo, que a Ponte comemore uma vitória lá em Piracicaba e não aconteça nenhum tipo de confusão. Pelo amor de Deus. O futebol de Campinas está tão sofrido, com tanto problema, e esse problema o futebol não precisa, não é? Segundo um vascaíno com pedigree, manda seu nome aqui, amigão. Eu também recebi essa informação, por isso que eu estou lendo. O Vasco ofereceu pelo Leonaldo 3,5 milhões de euros parcelados. Não sei se a Ponte vai negociar por esse valor, de qualquer maneira, é uma proposta que tem que pensar pelo menos, né? Tem que parar, pensar, analisar para ver se realmente vale a pena. O Leonaldo é um jogador diferente, então tá certo a Ponte de valorizar a sua prata da casa, o seu ativo, para pegar o melhor, não é, valor de mercado. Um abraço para o Carlos do Jardim do Lago. Hora certa? Pois não. 11h46 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Que coisa o Guarani, hein? Hein, Capucci? Que coisa o Bruno José. Eu nunca critiquei o Bruno José. Jogou pra caramba ontem, cara. Tem que bater palma. O cara se superou, jogou bem, né? Deu assistência, lutou pra caramba. Vamos ouvir aí o professor Mozart, que após a partida, diferente do que foi após o jogo contra o Santo André, estava feliz, não poderia ser diferente, porque o Guarani bateu o Santos 2-0 com autoridade jogando bem. Então, vamos ouvir o professor Mozart. Não só eu cobrei os meus jogadores, mas eles mesmos se cobraram, né? Porque todos nós sabemos, e não tirando o mérito do Santo André, mas nós tivemos abaixo na estreia. E aí nós precisávamos dar uma resposta primeiramente para nós mesmos, né? Eles como jogadores, nós como comissão, e uma resposta para o nosso torcedor. E assim, graças a Deus, fizemos um jogo bem sólido. Assim, os jogadores deram uma resposta
à altura assim, do que eu esperava deles, porque normalmente a gente cobra de quem tem para dar, né? Então eu acredito muito nesse time, nessa equipe, no grupo que nós formamos, e eles estão de parabéns, assim, porque pelo que eles entregaram, né? Enfrentaram uma grande equipe, né? E não é tão simples assim, vocês sabem bem, o Santos é uma força do nosso futebol, e enfrentar o Santos nunca é simples. Então, o grande desafio agora para nós é nós mantermos esse nível de atuação contra qualquer adversário e em qualquer estádio, né? Jogar no limite, se entregar como eles fizeram, ter imposição com a bola, fazer as combinações que nós treinamos de maneira repetida. E é isso, o grande desafio é tentar jogar no limite todos os jogos, como eles fizeram hoje. Rádio Bandeirantes Campinas, eu queria que você falasse sobre essa alteração que você fez no time titular, né? O Richard Rios no lugar do Iago, surtiu o efeito que você esperava? Creíamos que sim, até porque ele jogou bem e o time venceu, e a tendência é que essa equipe ela seja mantida para as próximas partidas? O Richard, ele já era um titular da equipe, ele só não atuou contra o Santo André porque ele teve um desconforto muscular, né? E aí ele tinha condições de ir para o banco, nós optamos por preservá-lo para ele poder treinar aqui em Campinas e estar apto para hoje, né? E ele é um jogador bem importante, assim, é um cara que tem uma dinâmica muito, muito grande, assim, né? Ele vai muito bem nas duas fases do jogo e nos dois lados do campo, né? Enfim, é um jogador bem completo, assim, né? E agora, em relação à equipe que vai iniciar o sábado, nós precisamos ver as condições dos jogadores amanhã e sexta-feira, né? Campo pesado, choveu muito, foi um jogo que realmente nós fomos no limite, e aí as dores começam a surgir amanhã e depois, né? Então, a partir de sexta-feira, que aí nós vamos definir a equipe que vai enfrentar o Ituano. Nós não vamos ter tempo nem para treinar, porque não tem condições de treinar, é só descansar e ajustar no vídeo, né? E é isso. A princípio, se não tiver nenhum problema físico de ninguém, nós vamos provavelmente iniciar com a mesma equipe. Tem que ver a condição do Derek também, eu não sei se ele teve uma lesão ou não, né? Enfim, vamos aguardar até a sexta-feira para tomar essa decisão. O Guarani venceu com autoridade, viu, gente? Jogou bem, estava estruturado, muito diferente. O jogo do Guarani ontem contra o Santos foi muito diferente em relação ao jogo de estreia. Time ligado, querendo. Tudo bem, o Santos tem lá os seus defeitos, mas o Guarani melhorou. O Guarani jogou. O Guarani mereceu. Então foi diferente do primeiro jogo. Então que legal que alguns jogadores questionados aqui por toda a imprensa, pela torcida também, conseguiram jogar. Não estou falando só do Bruno José. Até o Vilela, na minha opinião, jogou bem. Então foi o jogo da superação realmente. Então, quando as coisas não dão certo na técnica, tem que ser na força de vontade. Mas ontem, além de tudo isso, superação, campo pesado, essa coisa toda, o time jogou futebol. Aí fica muito legal. Mas, para comentar o jogo, comentou ontem, vai comentar agora, tá voltando o Gleger Zorgin para falar desta vitória do Guarani. 2-0 contra o Santos. Fala, Gleger! Legal, CH. Para falar do Guarani, ontem venceu a equipe do Santos Futebol Clube numa partida muito boa, uma partida de uma evolução técnica e tática do time impressionante, digamos assim, daquela primeira partida contra o Santo André. O Guarani que contou com a presença do bom jogador, né? Richard Rios, que voltou ao meio de campo do clube, do time, e a gente percebe que a evolução no setor realmente com a presença do Richard Rios fez a diferença. Richard Rios que foi eleito por unanimidade, né, da equipe Bandeirantes, o craque do jogo. Foi muito bem. Mas nós temos que dar relevo também a Nicolas Careca, que acabou fazendo o gol, né, que entrou no lugar do Derek, que acabou se contundindo no finalzinho do primeiro tempo. Dá relevo também a participação do Bruno José, que fez um bom jogo, né? Torcedores, inclusive, aplaudindo na hora em que ele foi substituído. E também eu queria falar de uma questão importante e que eu percebi ontem uma solidez muito forte nesse setor, que é o setor defensivo do Guarani, com o Lucão e o Luciano Castan. Muito bem os dois jogadores, muito bem o Luciano Castan, que agora herdou a tarjeta de capitão do time, antes era do Kozlinski, que foi inclusive na última partida com o Santo André. O técnico Mozart fez essa mudança, né? Mas a liderança é a mesma
E o Castan foi muito bem no jogo ao lado do Lucão, mostrando aí uma solidez muito forte, uma evolução muito grande, que me agradou muito na partida de ontem, viu, CH? Então eu gostei, eu acho que é importante, uma importante vitória. O Guarani que perdeu na primeira rodada, vencendo aí o Santos em casa, recupera automaticamente os pontos e agora começa a visualizar a próxima partida, que será contra o Ituano. Jogo duro também, aliás, não tem jogo fácil, né? Não tem jogo fácil nesse Campeonato Paulista. Vitória importante do Guarani, que soma os seus primeiros pontos na competição e, claro, vencer um grande é sempre muito, mas muito importante, né, CH? Guarani que, apesar de ter feito um bom jogo, fez um jogo convincente, agradou o seu torcedor e, para quem assistiu a partida, viu um Guarani totalmente diferente daquele time da estreia. Então, parabéns ao Mozart, que escolheu bem as peças, mexeu bem no time, parabéns a todo o elenco e parabéns também ao torcedor bugrino, que foi ao campo ontem, um horário ruim, né? 9h35 da noite, o torcedor estava lá aplaudindo, apoiando, do começo até o final do jogo. Então, vitória importante, CH, e um passo importante também o Guarani, que está aí brigando para se classificar da primeira fase do Campeonato Paulista. Valeu, CH! Valeu, Gleger, valeu, obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Edmilson, que está registrando depois de toda aquela chuva. A drenagem do campo do Guarani foi excelente, vale lembrar, vale mesmo. Vale muito mesmo, não é? Tem alguns amigos mandando mensagens de áudio nesse programa, não é possível a gente colocar pelo tempo muito curto, né? Então, é um programa que funciona de uma outra maneira. Então, me perdoem aqueles que mandaram, não é? Mensagem de áudio, não dá pra gente colocar no ar, tá bom? 11h54 agora. Pra não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os resultados dos jogos desta quarta-feira. Começando com o Campeonato Paulista da Série 2, prosseguimento da segunda rodada. 15 de Piracicaba e Taubaté empataram por 1-1. O Novo Horizontino bateu o Monte Azul por 2-1. Linense e Juventus empataram por 0-0. O Oeste em Barueri perdeu para o Noroeste 2-1. O Lemense venceu o Velo Clube por 3-1. O Primavera derrotou o Comercial por 2-0 e o Rio Claro perdeu em casa para a Portuguesa Santista por 1-0. Na classificação do Campeonato Paulista da Série 2 até o presente momento, 3 times estão na liderança: Ponte Preta, Portuguesa Santista e também a equipe do Primavera de Indaiatuba. Destacando agora o Campeonato Paulista da Série 1. Rodada ontem, jogos realizados nesta quarta-feira. Destaque para a vitória do Guarani 2-0 sobre o Santos. Ituano e Portuguesa empataram por 1-1 e o Corinthians bateu o Água Santa por 3-0. Tivemos ainda o empate por 1-1 entre Red Bull Bragantino e São Bernardo. Destacando que hoje a complementação da rodada com 2 jogos. 7h30 da noite em Araraquara, a bola rola para Ferroviária e São Paulo.
9:30 em Ribeirão Preto tem Botafogo e Palmeiras. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que a sua quinta-feira seja ótima e não esqueça, hein? Amanhã a gente volta, sempre às 11:30 da manhã, com mais uma edição do Nossa Área aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na sequência, você fica com Nossa Área Edição Nacional.